Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O nosso papo agora é Brasileirão. Mais 3 jogos deram sequência nesta sexta-feira, a 30ª rodada, 11ª do retorno e 3 empates nos jogos desta sexta-feira. 0-0 para Atlético Goianiense e Cuiabá, 1-1 para Botafogo e Criciúma, 1-1 também para Cruzeiro e Bahia. Novidade ou novidades na sexta-feira, Botafogo empatou em casa, mas é líder. Mesmo que o Palmeiras vença a equipe do Juventude domingo à noite em Caxias do Sul, o Botafogo já fechou a rodada como líder isolado na tabela. O Bahia, com o empate em BH 1-1 com o Cruzeiro, ultrapassou o Inter, entrou no G6. Claro que tem Grenal neste sábado, quando a bola rolar no Beira-Rio para Inter e Grêmio, o empate vai dar ao Inter um pontinho e o Inter vai passar novamente a equipe do Bahia e teremos aí definições apenas na parte de cima do G6 e também na parte de baixo da tabela em relação ao Z4 nestas 2 últimas jornadas que teremos no sábado, 2 jogos e um jogo também no domingo. Sempre para a KTO, tá aqui ó, kto.com, entra lá no site, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no primeiro valor depositado na KTO. Daqui a pouco eu falo dos jogos desta sexta-feira, antes atualizando a classificação, confirmando. Botafogo já fechou a rodada como líder, tem 61 pontos. Se o Palmeiras vencer o Juventude no domingo em Caxias, vai a 60. Então, Botafogo fecha a rodada como líder. Botafogo 61, Palmeiras 57, Fortaleza 56, Flamengo 51, São Paulo 50. O G5 está fechado. Na rodada, uma vaga apenas para o G6, ou para o Bahia ou para o Inter. Bahia tem 46 pontos, 13 vitórias. Inter tem 46 pontos, 12 vitórias. Para o Bahia continuar no G6, no final da rodada, torce para o Inter perder o Grenal para o Grêmio. Vitória do Grêmio deixa o Bahia, portanto, na 6ª posição. Empate ou vitória do Inter, o Inter ultrapassa o Bahia. Se o Inter vencer, vai a 49, se empatar, vai a 47 pontos na tabela. Cruzeiro 44, Atlético Mineiro 41, Vasco 37, Criciúma 36 pontos, Grêmio 35, Bragantino e Juventude 34, Fluminense 33. Aí vem a outra dúvida da rodada. Ou o Corinthians ou o Vitória, um dos dois vai fechar a rodada no Z4. Por enquanto, o Coringão está fora da zona de rebaixamento. Vai secar o Vitória que joga em casa, no Barradão, nesse sábado, 4 da tarde, contra a equipe do Bragantino. Se o Vitória não vencer a partida, se der empate ou Bragantino, o Corinthians segue fora do Z4. Se o Vitória vencer a partida, o Vitória ultrapassa Atlético Paranaense e também o Corinthians e coloca o Coringão na zona de rebaixamento, porque se o Vitória vencer, vai a 32 pontos e 9 vitórias contra 32 pontos e 7 vitórias da equipe do Corinthians. Então, na rodada, nos 3 jogos que ainda faltam, sábado, Vitória e Bragantino, Grenal e domingo, Juventude e Palmeiras, 2 definições. Ou Bahia ou Inter no G6, ou Corinthians ou Vitória, um dos dois na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Aqui então, ó, Vitória e Bragantino, Inter e Grêmio, Grenal, portanto, os 2 jogos 4 da tarde desse sábado e domingo 8 da noite em Caxias do Sul tem Juventude e Palmeiras. Deixa eu falar um pouco dos jogos desta sexta-feira. Deixa eu começar com o líder Botafogo, 1-1, os gols aconteceram no final da partida, já nos acréscimos. Aos 46 do segundo tempo, Botafogo marcou o seu gol com o Tiquinho e aí o Felipe Viseu, a 48 da segunda etapa, empatou para a equipe do Criciúma. O Botafogo não perde há 8 jogos, tem 5 vitórias e 3 empates na sequência, volta a jogar contra o Bragantino no próximo sábado, dia 26, em Bragança Paulista. O Criciúma não perde 2 jogos agora, 2 jogos, tem uma vitória e um empate na sequência, mas tem apenas uma vitória nas últimas 5 rodadas, aliás, uma derrota nas últimas 5 rodadas, por isso que o Criciúma vem crescendo na tabela. O Criciúma hoje ocupa a 11ª posição com 36 pontos, está se afastando da zona de rebaixamento aqui, então tem uma derrota o Criciúma nas últimas 5 rodadas, perdeu para o Bahia lá em Salvador por 1-0. O Criciúma volta a jogar no sábado da semana que vem, dia 26, em casa, no Heriberto Wilson contra a equipe do São Paulo.
Cruzeiro 1, Bahia também 1. O Gabriel Verón marcou o gol do Cruzeiro e o Luciano Rodrigues, o uruguaio, empatou para a equipe do Bahia 1-1. Cruzeiro não vence já há 5 rodadas no Brasileiro, tem 3 empates e 2 derrotas na sequência, e o Cruzeiro tem apenas uma vitória nas últimas 11 rodadas do Brasileiro, venceu nessa sequência em casa o Atlético Goianiense por 3-1. Já o Bahia agora tem um empate e uma derrota na sequência e apenas uma vitória nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, venceu em casa o Criciúma por 1-0. Bahia volta a jogar na segunda-feira da outra semana ainda, dia 28 de outubro, contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. E o Cruzeiro pega no sábado, dia 26, no outro sábado ainda, o Atlético Paranaense lá na capital do Paraná. 0-0 entre Dragão e Cuiabá, Atlético Goianiense 0, Cuiabá também 0. O Lanterna contra o vice-Lanterna. O Atlético Goianiense não perde há 2 jogos, tem agora um empate. Aliás, não vence há 2 jogos, é um empate e uma derrota. E o Dragão aí, o Furacão Dragão, que tem apenas uma vitória nas últimas 6 rodadas do Brasileiro, venceu o Fluminense em casa por 1-0. Atlético Goianiense que volta a jogar agora contra o Grêmio no sábado da semana que vem, dia 26, na Arena em Porto Alegre. O Cuiabá não perde há 2 jogos, uma vitória, um empate. E tem na sequência 6 jogos aí, o Cuiabá apenas uma vitória nas últimas 6 rodadas, venceu o São Paulo em casa por 2-0. O Cuiabá que volta a jogar agora na outra segunda-feira, dia 28 de outubro, em casa, na Arena Pantanal, contra a equipe do Corinthians. Tá bom então, pessoal? Definição no sábado agora, ou Bahia ou Inter, um dos dois no G6. Ou Corinthians ou Vitória, um dos dois na zona de rebaixamento. É isso aí, fui, tchau.